Deus. Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé. Qual é a visão que nós temos a respeito de fé? Eu tenho aprendido tanto, irmãos. O Senhor tem me ensinado. O Senhor tem trazido revelações ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Aleluia. Nós sabemos que nós somos chamados para um reino. Nós somos chamados para viver com o Senhor. Nós somos chamados para desfrutarmos do melhor dessa terra, como a Bíblia diz. Então, por que muitas vezes vem sobre nós algumas perseguições, que tem hora que parece que a nossa fé se enfraquece, né? A gente usa essa palavra assim, a minha fé está fraca. Eu não estou conseguindo alcançar aquilo que Deus tem para mim. E o Senhor deu uma palavra no meu coração muito forte a respeito de fé. E eu quero compartilhar com você. Existe uma grande diferença entre crer e ter fé. Existe uma diferença. São duas coisas distintas, irmãos. O crer e a fé. Tá? Nós vamos compartilhar pela palavra a respeito desse assunto. Antes de nós continuarmos, quero comunicar aos irmãos que nós estamos trabalhando para a melhoria do nosso templo. Estamos aqui recentemente, faz um mês e pouco, né? Essa semana aqui eu acredito que vamos começar a fazer já o altar, o púlpito aqui. Nós estamos procurando fazer de uma forma econômica, tá? Então nós vamos dar uma aceleradinha. A gente queria fazer de lá para cá, mas aí a gente vai ter que fazer uma estrutura de gesso. E agora, no momento, talvez, não sei se vamos conseguir, mas então nós vamos manter o púlpito, provavelmente aqui, onde está, de uma forma mais simplificada. E depois, aos poucos, a gente vai fazendo. Porque nós ficamos com algumas despesas, não ficamos com dívida, mas tivemos que fazer algumas melhorias no templo onde nós estávamos para poder entregar. Então, nós tivemos algumas despesas e juntou aqui e lá. Mas já está tudo certinho, está tudo em dia, não estamos devendo nada. E, para a glória do Senhor, nós só precisamos agora caminhando e pagando as contas de acordo com o que vai vindo do mês, né? Mas, enfim, nós vamos fazer a melhoria. As crianças estão ali, ficando ali, eles fazem um pouquinho de barulho, às vezes eles tomam a liberdade e vêm até aqui na frente, e a gente não sabe se a gente vem correndo para cá pegar, ou a gente deixa, porque os irmãos estão ministrando a adoração ao Senhor, né? Mas logo, quando o púlpito estiver mais alto, vai ficar mais difícil, e as crianças não vão conseguir subir. Então, vai ficar um pouco mais difícil. E vamos ter um lugarzinho para eles ali, que nós já estamos planejando e pensando. Vai ficar bom, vai ficar confortável. Amém? Com a graça de Deus. E nós pretendemos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, comprarmos um terreno não muito demorado, né? Muito em breve, para a glória do Senhor. Se for da vontade dEle, assim iremos fazer. Amém? E nós vamos falar, então, um pouquinho a respeito desse texto da palavra de Deus. Quando nós sabemos que Jesus veio aqui e muitos milagres Ele fez. Quem aqui já recebeu um milagre do Senhor na sua vida? Amém, glória a Deus. E como nós recebemos milagre do Senhor? Todos os dias da nossa vida nós somos moldados e transformados por Ele. Todos os dias algo novo acontece em nós. E muitas coisas acontecem em nós para nós melhorarmos, irmãos, que causam desconfortos na nossa vida. Imagina, nós estávamos acostumados a viver uma maneira, de uma rotina, e de repente aquilo começa a mudar na nossa vida. E a gente precisa se ajustar àquilo lá. E às vezes a gente não entende o porquê está acontecendo. Mas esse momento é o momento de lapidação do Senhor. Para que nós chegamos a
unidade da fé, para que nós chegamos ao propósito do Senhor, nós precisamos ser moldados e trabalhados todos os dias. Então, às vezes, a gente se decepciona com nós mesmos, a gente passa por situações que a gente não queria, e a gente vê o Senhor trabalhando e cuidando. E aqui nesse texto da palavra de Deus, conta a história de um homem que tinha o seu filho, que era possesso pelo diabo, pelo inimigo. Ele era possesso. E a Bíblia fala que desde a infância ele havia essa possessão. E esse espírito tomava ele de tal forma que ele não falava e não ouvia. E em meio à multidão, a Bíblia fala que estava havendo uma discussão ali naquele lugar. Tinha uma discussão, um desentendimento. E a Bíblia não relata qual era o assunto do desentendimento, mas a Bíblia fala que havia uma discussão. E Jesus tomou uma posição ali para que aquela situação fosse mudada. Só um minutinho. Glória a Deus. Vamos abrir então nossa Bíblia e a gente vai ler. Nós vamos ler o capítulo Marcos, capítulo 9, do versículo 14 em diante. O texto é um pouco longo e eu gostaria que você prestasse atenção, porque daqui vai partir a nossa mensagem nessa noite. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei conosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Está muito calor aqui. Nesse versículo 24, que nós lemos aqui, olha: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso me chamou a atenção, esse versículo. A gente vê que esse pai estava desesperado com o filho, que desde a infância carregava algo ruim dentro dele. Ele tinha um comportamento
inadequado, um comportamento fora do comum. E ali o inimigo possuía ele. Aí ele vai até Jesus e conta para Jesus o que acontecia com aquele menino. E quando Jesus disse: você crê que o seu filho pode ser liberto? Ele disse: sim, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Olha que interessante. Crer e fé. Como assim? Eu creio, mas me falta fé. Às vezes nós falamos assim: eu creio, mas eu não estou tendo fé suficiente. Eu quero passar para você hoje, irmãos, a base da fé. O que é fé? A gente acredita que fé é eu querer algo e acreditar que aquilo vai acontecer, colocar diante de Deus e tomar posse daquilo. Mas por que muitas vezes nós temos muita fé e aquilo não acontece? É interessante, não é? Hoje eu fiquei pensando a respeito disso e eu me lembrei de uma situação. Quando meu esposo estava internado, eu tinha certeza que ele ia sair do hospital. Eu me lembro que a última visita que a gente foi fazer para ele já estava desacordado, os seus órgãos já tinham paralisado. E eu olhava para ele e eu tinha certeza que ele ia voltar para casa. Mas ele não voltou. E eu comecei a falar com Deus: Deus, eu tinha fé suficiente para aquele momento. Eu me sentia tão segura, eu, meus filhos, quem estava orando, os irmãos da igreja. A gente tinha tanta certeza de que ele voltaria. E a gente pensou assim: eu tenho fé suficiente e ele vai voltar. E a gente declarava, e ele não voltou. E hoje, quando eu estudava a respeito disso, o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos acerca de fé. Existe uma diferença entre crer que algo vai acontecer e nós temos que entender qual é a vontade de Deus acima do que eu creio. E a fé, irmãos, é algo muito mais profundo do que querer algo. A fé é um fundamento. Nós sempre falamos isso. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a prova daquilo que a gente espera. Esse texto da Bíblia, na boca do cristão, é um jargão, né? A gente usa isso como uma arma na nossa vida. Mas o que é fé? O que é fundamento? A gente fala assim: o fundamento, ele é um alicerce. Ótimo, é um alicerce, sim. Mas o que é esse alicerce? O alicerce, irmãos, ele é um sustento. Tá? Fé é relacionado a fundamento. Nós podemos encontrar com muitas pessoas andando na rua e perguntar assim: você crê que a situação do país vai melhorar? Sim, eu creio. Outros não creem. E muitas vezes essas pessoas nem conhecem o Senhor Jesus, não professam a fé em Cristo. Agora, se eu perguntar: você tem fé? Espera, o que é fé? Fé, irmãos, é Deus. Fé é fundamento. Fé é estrutura. Fé é o que mantém em pé. Fé é o que faz eu caminhar com Cristo. Fé é o que faz eu acreditar que vou morar no céu. Fé vai além do crer. Fé, você professa fé. Tem muitas pessoas que não conseguem ter fundamento no que crê. Não conseguem ter fundamento no que caminha. O fundamento, o que é fundamento? Eu anotei aqui para não esquecer, deixa eu ver se eu já falei ou ainda vou. É a base, ela é um sustento, né? Eu disse aqui.
refere-se a verdades essenciais da fé em Cristo. A fé, ela é o fundamento desde o princípio da criação. Quer ver? Vou fazer aqui uma comparação para que você possa entender. O que te motivou hoje a trocar de roupa e vir para a casa do Senhor? O que te motivou a vir a este lugar, nesta hora de domingo à noite, para cultuar a Deus? Isso é fé. Isso é fé. Porque a fé é naquilo que eu creio, é aquilo que eu professo, é aquilo que eu vivo. Fé não é o que eu vou pedir para Deus. Tem a ver com pedir. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar para os irmãos, mas a fé, quantos aqui já viram Deus? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi. Quantos aqui esperam encontrar com Deus? Então você tem fé. É um fundamento que está dentro de você. É um fundamento que foi dado por Deus. É um alicerce que te mantém de pé. É o alicerce que faz você dobrar o joelho e saber que tem alguém que te ouve. Mesmo não vendo, mesmo nunca tido tocado, mas é algo que move dentro de nós. Esse é o alicerce do cristão. Aqui nós vemos nesse texto da Bíblia que quando o pai disse assim: eu creio que o meu filho possa ser curado, ser liberto. Eu creio, mas me ajuda com a minha fé. Porque ele não tinha esse fundamento. Ele não tinha essa estrutura cristã. Ele não tinha um ensinamento. O fundamento cristão, ele vai do arrependimento ao batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é assim que a Bíblia fala? Então, o fundamento é cumprir as Escrituras, isso é fé. O fundamento é fazer com que a gente entenda que nós precisamos ter uma caminhada cristã verdadeira. Isso se resume em fé. Ela se conclui em fé. Quando nós temos fé, nós temos um fundamento, sabemos quem nós somos, sabemos quem nós declaramos, sabemos aonde estamos indo, nós cremos e recebemos as bênçãos de Deus. Aí aqui, Jesus fala assim: eu vou te ajudar. Eu vou fazer por você. E naquele momento que ele teve um encontro real com Jesus, ele foi fundamentado em uma transformação. E é assim a nossa vida. Quantas vezes nós vemos pessoas que se diz cristã, pessoas que congregam, pessoas que servem a Deus, mas ela não tem fé, ela não tem um fundamento, ela não tem uma vida de prática de leitura da palavra. Nós já vamos chegar lá. Não tem uma vida de prática de oração e de jejum. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que nós vamos ser fundamentados em Deus se eu não conheço o Deus que eu sirvo? E o Deus que eu sirvo, que você serve, fala dele aqui. Aqui. Por isso que muitas pessoas balançam na fé. Por isso que muitas pessoas não conhecem o Deus que serve. Por isso que tem muitas pessoas que duvidam do poder do Deus Criador. Porque não tem um fundamento.
não tem um alicerce. Um prédio, um edifício, sem alicerce, o que acontece? Desmorona. Esse prédio aqui, se ele não tivesse alicerce, ele desmoronava. Um cristão, se ele não tiver alicerce, irmãos, ele não consegue vencer. Ele não vence os dias maus, ele não vence as lutas, ele não vence as dificuldades. Ele não vence. Nós podemos passar por situações diversas na nossa vida, mas quando somos fundamentados no Senhor, mesmo que a resposta das nossas orações seja um não pelo Senhor, nós não abrimos mão dele. Porque nós sabemos quem somos e sabemos quem ele é. Nós sabemos com quem nós andamos, nós sabemos com quem nós caminhamos. O fardo é pesado, a luta é grande, os desaforos são enormes. Existem muitas coisas, irmãos, que vêm de encontro conosco, mas nada abala a fé daquele que tem um fundamento, tem uma estrutura em Deus. Então nós podemos sim passar por algumas situações difíceis. A Bíblia fala assim, quer ver? Deixa eu ler aqui. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus fala assim, olha. E ele respondeu: por que a fé de vocês? Por que a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível. Olha só, a gente fala assim, quando a gente fala a respeito de medir fé, né? Estamos falando aqui que a fé é um fundamento, ela é uma estrutura. Mas a Bíblia diz assim, mesmo quando nós julgamos que a nossa fé é pequena, ela tem poder para mudar situações. Porque quando nós sabemos o tamanho do nosso Deus, nós sabemos que não é nós que vamos fazer, mas é Ele. Por isso que a Bíblia fala a respeito disso. Porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhe asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Deus não depende de nós para realizar os milagres. Mas ao chegarmos mais perto dele com a nossa confiança, criamos um forte relacionamento. Um relacionamento de amor. Aqui, quando eu estava estudando um pouquinho, essa semana aqui Deus falava comigo assim, eu acordei de manhã e Deus falou para mim, leia Zacarias. E eu comecei a ler o livro de Zacarias. Mas não era para ministrar na igreja. E eu comecei a estudar a respeito do livro de Zacarias. E quando Zacarias pede pela compaixão. Aqui esse pai, ele fala assim, tenha compaixão de mim. Essa palavra compaixão, eu fui pesquisar no dicionário grego. Ela fala a respeito, irmãos, de um amor de útero. Um amor de formação. E quando as pessoas no passado, na época de Jesus, diziam assim, Jesus, tenha compaixão de mim. Ele estava dizendo assim, olhe para mim com o amor de uma mãe gerando um filho. E lá no livro de Zacarias, Deus fala assim, eu terei compaixão de vocês. E eu mandarei para vocês o Criador. E por que eu estou falando isso dentro dessa mensagem? Porque eu não vi aquela situação, mas nós temos um fundamento dentro de nós, que quando nós falamos a respeito da grandeza de Deus, isso queima dentro de nós.
Nós sentimos o mover do Senhor dentro de nós. Às vezes nós colocamos ponto final, irmãos, em situações que a gente vive. Sabe, às vezes a gente olha para aquela situação e a gente fala assim, nossa, daqui não vai sair mais nada. Eu não tenho esperança. Nossa, daqui para mim encerrou, acabou. O que me resta agora é só morrer. Mas Deus, Jesus Cristo, o Deus que nós temos, Ele não determinou um ponto final na nossa vida. Ele não determinou, porque Ele disse que se nós tivermos fé, se nós tivermos um fundamento, fundamentados no Senhor, ainda que seja pequeno, nós teremos em nome de Jesus a autoridade de declarar vitória sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, o Senhor nos ensina tantas coisas sobre o poder das nossas palavras, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E todas as vezes que nós nos fundamentamos mais no Senhor, mais na palavra, nós formamos um relacionamento de amor com o nosso Deus. Um relacionamento, irmãos, nós podemos dizer, você pode dizer, eu sou cristão até a morte, não abro mão. Isso é fé. É olhar para onde nós vamos, não para o que estamos passando. Não pense que nós vamos viver, podemos sim viver momentos de maravilhas, momentos de glória, momentos de grande vitória na nossa vida, mas a nossa recompensa é o céu. E o fundamento no Senhor não pode ser abalado. Não pode. Precisamos estar estruturados no Senhor. Quando nos preparamos para ir à igreja, nós demonstramos a nossa pequena fé. E o que nos move por dentro é o que nos faz chegar até a presença do Senhor. Quando a gente se prepara, irmãos, ainda que você fala assim, nossa, eu estou com a minha fé abalada, eu não estou crendo, mas não pense que isso é derrota na tua vida, porque quando você se motivou a trocar de roupa para estar aqui, eu digo para você que algo ferveu dentro de você e te trouxe a esse lugar. Algo te motivou, e quem é esse algo? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, esse estar no Senhor, Ele nos traz confiança, nos traz autoridade, nos traz certeza que nós vamos vencer. À medida que nós congregamos e ouvimos a palavra de Deus, nós somos movidos pelo Espírito Santo a crer. Estão entendendo? Fé é um fundamento. Quando nós praticamos a vontade do Senhor, fundamentados na fé, nós cremos que a vitória é nossa. Porque nós sabemos o Deus que nós temos. Irmãos, quando nós podemos imaginar dentro de nós um alicerce profundo, uma estrutura do Senhor dentro de nós, e não foi nós que fez, foi Ele. Porque Ele disse, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Olha para você e diga, eu fui escolhido pelo Senhor. Ele me chamou. Então eu preciso me entregar mais, buscar mais, conhecer mais o Criador. Quanto mais nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, quanto mais nós lemos a Bíblia, passamos a ver e ouvir experiências de homens e mulheres de fé, a nossa confiança aumenta e mais forte fica o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais nós amadurecemos, mais nós crescemos em Deus, mais firme nós somos, mais vitória nós temos, mais cura alcançamos, mais milagre virá, porque nós passamos a conhecer o dono da nossa bênção, aquele que nos dá. Nós vemos na passagem de Marcos um homem, mesmo sem crer, ou melhor, mesmo sem fé, ele cria, buscava em meio à multidão ouvir o que estava sendo falado, por curiosidade, mas uma hora a palavra entrou em seu coração e o milagre chegou. Talvez você entra na igreja e você fala assim,
Eu não entendo muito a Bíblia. Eu não entendo muito o que o pregador está falando. Eu não consigo entender, eu queria entender. Calma, a palavra vai entrar, não saia desse lugar, não saia. Sabe, permaneça, irmãos. Sabe, vai. Uma hora a estrutura estará forte. Uma hora a nossa fé cristã, ou melhor, a nossa vida cristã será fortalecida no Senhor. Nós precisamos amadurecer e crescer. Sabe, irmãos, eu pus aqui, porque enquanto eu estava lendo, eu estava estudando, eu estava buscando do Senhor, o Espírito Santo falava para mim assim: nós precisamos deixar de mimimi. Precisamos deixar, irmãos, de achar que quem faz é nós, que nós somos merecedores por nós buscarmos a Deus, sabe? E achar assim, eu preciso, como se nós fizéssemos penitência ao Senhor. A gente precisa parar de achar que o milagre só vai acontecer se depender de mim ser bonzinho, de mim ser melhor. Não! Por isso que aí depende da fé, depende do fundamento, depende do que nós carregamos, depende do que nós chamamos de Deus. O homem sempre necessita de algo, irmãos, para se apegar. Então se apega em Deus. Tem muita gente que se apega em coisas materiais. Tem muita gente que se apega em muitas coisas aí, eu não tenho nem como citar. Tem tantas coisas que o mundo oferece. E as pessoas estão se apegando naquilo como o seu lugar de segurança, como se fosse uma corda de proteção, sabe, irmãos? Está ali naquela corda ali, está balançando. Se apegue no Senhor. Se apegue nele, fundamente nele, porque a vitória é certa. Todas as vezes que nós tomamos decisão de nos afundar mais em Deus, mais nós nos conhecemos Ele, mais vitória virá sobre a nossa vida. Por que a Bíblia deixa relatado lá em Hebreus capítulo 11? Vou ler aqui para vocês. Olha aqui. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E é a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então aqui, depois embaixo fala aqui da fé de Abraão, da fé de Enoque. E se você ler aí, você vai ver, vai até o versículo 13. Fala a respeito dos heróis da fé. Aqueles que entenderam o fundamento, entenderam quem era Deus, se estruturaram no Senhor e alcançaram, receberam vitória. E os seus testemunhos estão registrados aqui. As conquistas e as vitórias. A Bíblia fala assim para nós, que nós devemos crescer. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós viemos até Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. É o que nós ouvimos um dia um pregador dizer: aceita Jesus e os seus pecados vão ser perdoados. O seu nome será escrito no livro da vida e você alcançará a salvação. Amém. Glória a Deus, é verdade. Só que a Bíblia fala, irmãos, sobre nós crescermos na fé. Nós devemos buscar mais conhecimento. Nós não podemos simplesmente erguer a nossa mão, aceitar Jesus e deixar a nossa fé, a nossa estrutura, nosso fundamento raso. Porque se nós construirmos a nossa casa na areia, virá um vento forte e vai derrubar. Não ocupe o tempo de Deus com coisas que não são de Deus. Olha só, vou repetir. Não ocupe o tempo de Deus com outras coisas. Não estou falando para você ocupar as 24 horas lendo a Bíblia, mas existe um tempo para Ele. E qual é esse tempo?
Qual é esse tempo que nós temos dedicado a nos fundamentarmos na palavra? Fundamentarmos na oração. Fundamentarmos no arrependimento. Fundamentarmos em fazer a vontade do nosso Deus. Queremos muito que Deus nos ouve. Quem não quer, irmãos? Eu quero. Quem não quer bênção? Eu quero. Eu não sou boba. Quem não quer vitória? Eu quero. Ah, então existe um preço a pagar? Não. Existe um lugar a estar, fundamentados nele. Porque quando nós conhecemos o Deus que pode nos dar tudo o que nós queremos mais desse Deus. Eu me lembro que eu li uma vez um livro chamado Nossa Casa Favorita de Deus. Não é esse, é o anterior a esse. Alguém pode me dizer, me lembrar aí? Os Caçadores de Deus. Se você não leu esse livro, leia. Os Caçadores de Deus. Ele conta a história, ele compara muito a vida dele com o filho e dele com Deus. E ele diz que ele sempre viajava. E todas as vezes que ele viajava, ele trazia um presente para o seu filho. E quando seu filho via no portão, saía correndo para pegar o presente que estava na mão do pai. E um dia, ele decidiu não trazer o presente, para ver qual era a reação do filho. Se o filho estava interessado mais no presente que o pai trazia de viagem, ou na presença do pai, quando o pai estava naquele lugar. E quantas vezes, irmãos, nós estamos mais interessados nos presentes que Deus tem para nós do que na presença de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós entramos em oração simplesmente para sentir a presença do nosso Deus? Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e dizemos assim: Deus, eu não vou pedir nada hoje, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero estar aqui, nesse lugar. Só quero estar com a tua presença. E de repente o Espírito Santo vem e enche. E aquele lugar se torna um lugar de paz. Irmãos, nós temos que fazer dos nossos momentos de adoração e oração a Deus não um momento de muro de lamentações. Será que todas as vezes quando nós vamos orar ao Senhor, é como se nós estivéssemos lá no muro de lamentações, pegando um papelzinho e colocando nos furinhos? Deus, eu estou com problema com isso. Deus, me dá isso, eu preciso disso. E Deus olha para nós e fala assim: eu só quero um glória a Deus e um aleluia da sua parte, me adore. Irmãos, sejamos nós os melhores crentes, os melhores adoradores, não o superior, não para se exaltar, mas aquele que prova de todas as bênçãos de Deus. Como diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Mas para isso tem um requisito atrás: entender a lei do Senhor, obedecer, fundamentar, estruturar, buscar. E as bênçãos do Senhor virá sobre a nossa vida. Pode ter certeza. Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus, diz o Senhor. Quando nós ofertarmos com amor, entregarmos a Deus com amor, faça prova de mim, diz o Senhor. Por que muitas vezes a gente dá só metade de nós para Deus, irmãos? A gente dá meio de nós, sabe? Meio tempo, meia oração. Tudo pela metade. Não estou falando, irmãos, em questão de tempo. Mas se você tiver 5 minutos para falar com Deus, que seja de qualidade. 5 minutos preciosos. 5 minutos de entrega. 5 minutos de estruturar. Às vezes podemos passar 1 hora como os discípulos. Quando Jesus chama os discípulos para o monte para orar, porque ele disse: está angustiada a minha alma, vem comigo, me ajuda. Ele disse: nem 1 hora pudeste orar comigo.
Nem uma hora você pode dar o melhor de você para mim. E as pessoas, os discípulos adormeceram. Às vezes nós estamos adormecidos. Vamos parar de deixar de buscar nossos próprios interesses. Podemos buscar pelas coisas que nós precisamos, mas tenha um momento de intimidade com Deus. Tenha um momento de prazer, de adorar ao Criador, de fundamentar na palavra. A Bíblia fala em 1 Coríntios, versículo 13, ou melhor, capítulo 13, versículo 11 ao 13, para nós encerrarmos. Olha o que diz aqui. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vou dar uma paradinha aqui. Irmãos, quando nós éramos crianças na fé, a gente agia como criança, birrentos, porque Deus não nos ouviu. Ah, Deus não me ama. Ai, Deus não ouviu minha oração. Não vou na igreja hoje. Não vou orar hoje. Também não vou ler a Bíblia, porque eu orei, eu pedi para Ele. Sabe aquelas birras de criança, irmãos? A Bíblia fala que nós devemos que deixar essas atitudes de menino e nos tornarmos homens, adultos, maduros. Sabe? Quando a gente é fundamentado, irmãos, pode vir tempestade e não derruba. Pode vir luta, não derruba. Pode estourar o vidro das vidraças do edifício, mas não derruba o alicerce. Pode até destelhar uma casa, mas o alicerce está ali. E aí se levanta e fala, vamos reconstruir novamente. Nós vemos lá no sul quantas casas são destruídas todos os anos por conta das tempestades. Mas quando a gente menos espera, as casas estão de pé novamente, porque o alicerce estava lá. E é assim que nós precisamos ser. Deixar de agir como meninos. Ah, caiu, tombou, ah, desmoronou tudo na minha vida, acabou, agora eu vou morrer. Não, faça como um homem, eu vou levantar e eu vou fazer uma casa melhor. Vou estruturar melhor. E daqui a pouco a casa está de pé de novo. E aí nós cantamos, um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Ah, irmãos, nada vai abalar. Nada vai abalar, irmãos. Você pode estar aqui e não ter R$1 na sua conta bancária, mas você diz, um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Você pode ter um diagnóstico médico, mas você diz, um adorador por excelência, quero ser. Sabe o que é isso? Fundamento, estrutura, alicerce, irmãos. Não podemos ser abalados. Uma igreja forte é uma igreja que sabe o Deus que serve. Eu estou falando de igreja, não estou falando de templo, estou falando de igreja. Estrutura forte, estrutura forte. Você pode pegar na mão da tua esposa, do teu esposo e dizer, nós vamos vencer essa guerra. A gente vai vencer essa batalha. Se você quiser fazer isso agora, faça. Faça como um ato profético na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas você pode dizer, nós vamos vencer. A gente não vai ser abalado, porque o Senhor é conosco e nós sabemos o Deus que nós servimos. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe em quem você está fundamentado. Você sabe o tamanho da tua fé. É do tamanho de um grão de mostarda, irmãos? Não importa. Se é do tamanho de um pneu, de uma roda, de uma semente grande, não me importa. Mas a Bíblia fala que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você tem a autoridade de Deus, porque você sabe o Deus que você carrega. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos.
Agora, pois, nós vemos como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Olha só, vocês estão entendendo? O fundamento eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo o fundamento. Quem é o meu fundamento? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Ele é meu fundamento. Hoje eu vejo de uma forma obscura, como se a gente olhasse no espelho. Antigamente os espelhos eram muito embaçados. Antigamente não existia espelho como hoje. Às vezes eu olho no espelho e penso assim: será que o espelho mostra para mim quem eu sou realmente, de fato? Será que esse espelho é verdadeiro? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Mas antigamente as pessoas olhavam no rio para ver a sua imagem, e ela vinha tudo turva. E é assim hoje, quando nós falamos a respeito de Deus, nós conhecemos Ele de um modo obscuro. A gente não chegou face a face com Ele, nós sentimos Ele, nós provamos Ele, mas a Bíblia fala: um dia nós o veremos face a face, frente a frente com o nosso Deus. Por quê? Nós crescemos, amadurecemos. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora os três: a fé, a esperança e o amor. E a Bíblia fala que o maior dele é o amor. É o maior, é o amor. A fé vai passar. Tudo isso que nós aprendemos aqui, a estrutura, vai nos levar a Deus, mas vai passar. O dia do arrebatamento da igreja está chegando. Mas lá no céu, o que vai permanecer é o amor. Imagina, irmãos. Tinha um louvor que nós cantávamos: eu o verei face a face. Eu não me lembro como que é, se alguém lembrar aí para mim. Verei a face do meu mestre. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Você sabe o que é isso? Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim. Irmãos, você está entendendo o que você tem dentro de você? Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Não importa a luta, não importa, mas não perca seu fundamento, a sua estrutura. Deus está nos preparando para levar para o céu. E um dia nós vamos poder passar a mão no rosto do nosso Deus. Nós poderemos segurar na mão dele. Esse é o Deus que nós servimos. E quem move o teu coração, o meu coração, e arde desse jeito a ponto de desejar, irmãos, é a sua fé. É o que você carrega. Isso é fé. Isso é fé. Nunca mais diga que você não tem fé. Nunca mais diga que você não tem fé. Você pode, às vezes, pelas situações, deixar de crer em algumas coisas, mas a fé não. Porque a fé, ela não pode ser abalada. Porque uma vez abalada, ela poderá levar alguém para o inferno. Seja firme, constante e abundante no Senhor.
sempre, sempre, sempre. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando eu encerrava essa mensagem, Deus me deu essa frase: fé, uma arma de ataque para aqueles que buscam milagre. A fé, o fundamento que você tem, é uma arma poderosa para você atacar e receber o teu milagre. O que você espera? Busca, declara, toma posse, porque você tem fé, você tem fundamento, você tem estrutura. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui como teus filhos, Pai. Uma reunião dos filhos. É uma reunião onde o Senhor se faz presente. É uma reunião onde o Senhor fala conosco e nos ensina. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir. Nós queremos aprender. Nós queremos ouvir mais da Tua palavra, buscar mais de Ti, nos fundamentarmos mais no Senhor. Termos tempo de qualidade contigo, Pai. Tempo, Deus, de Te adorar e só estar contigo. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Teu Filho amado, Pai, está entregue esta palavra hoje ao nosso coração e que ela venha produzir frutos para nossas vidas, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, graças a Deus.